A gente tem, desde a semana passada, estudado na verdade, na semana passada a gente começou a estudar a carta de Paulo aos Gálatas. E, como eu disse na semana passada, a primeira carta de Paulo escrita, das muitas cartas que Paulo escreveu, que compõem os 27 livros do Novo Testamento. E a carta de Gálatas é uma carta poderosa, porque ela nos coloca face a face o tempo inteiro diante do Evangelho. E aí a gente deu o nome para essa série de Verdadeiramente Livres. Aliás, eu aproveito para lembrar, porque depois eu esqueço de falar, que a IB Metrô fez uma parceria com uma plataforma chamada Right Now Media, que é um Netflix cristão. Tem muito conteúdo, eles estão produzindo, como chegaram no Brasil há pouquíssimo tempo, e eles já têm produzido coisas no Brasil, já tem séries com pastores e líderes brasileiros também. Mas tem muita coisa em inglês e muita coisa em espanhol, só que essas coisas são legendadas. Algumas já são dubladas. E aí, eu mandei um link para todo mundo, quem quiser, que estivesse nos assistindo e não tiver, pode escrever também pelo WhatsApp, pelo Instagram da igreja, pedindo o link. Você se cadastra gratuitamente, você cria um perfil seu, e o seu perfil vai ser dentro da igreja, do perfil da igreja, e lá na nossa biblioteca já tem um estudo de 6 vídeos, são vídeos acho que de 10, 12 minutos no máximo, sobre o livro de Gálatas. Um pastor americano, me esqueci o nome dele, muito bacana, muito bom conteúdo, e aí é um complemento para aquilo que a gente tem ouvido e estudado. Você pode também fazer isso sem nenhum custo pelo perfil da igreja, você pode colocar no seu aplicativo no celular, você pode ver pelo computador, é fácil, 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 e você tem acesso a essas coisas. Então a série de Gálatas se chama Verdadeiramente Livres, recuperando o poder do Evangelho. E na semana passada, nós demos início a essa série, falando que nos 10 primeiros versículos de Gálatas, Paulo já dá uma dura na igreja da Galácia, e já passa um resumo do que ele entende ser o Evangelho, né? E aí, só para a gente ver direitinho, a mensagem de hoje se chama O Evangelho da Graça. E nós vamos terminar o capítulo 1. Nós vamos fazer dos versículos 11 até o 24. A gente fez do 1 ao 10, agora a gente vai fazer do 11 ao 24. O Evangelho da Graça. Olha que borboletinha bonitinha, né? Que bacana. Nós estamos com um designer novo na igreja também. Se você percebeu, as artes estão bem bonitas. E ele se chama Lucas, vai estar na Imersão IACA também, um querido amigo, e tem nos abençoado também. E aí eu queria lembrar algumas coisas. Primeira coisa que a gente falou na semana passada, que o Evangelho não é o ABC da vida cristã. Não é papinha para depois vir a comida de verdade, né? Agora a gente está começando a estudar para, como é que chama, Ju? Introdução alimentar, né? É isso, né? Introdução alimentar por daqui a um mês vai chegar essa fase. E aí Deus nos acuda, Deus nos abençoe. A gente começa a estudar. O Evangelho não é papinha para depois vir o churrasco. O Evangelho, diz Tim Keller, é o A a Z da vida cristã. É toda a vida cristã. Não existe vida cristã sem Evangelho. É que às vezes a gente acha que é para, ele está começando, tadinho, ele está lá aprendendo sobre o Evangelho, eu já sei. E eu sempre acho que crente que fala que já sabe é o crente Godines, é o crente nhonho, né? Que o professor Girafales pergunta e fala, mas o que é o Evangelho? A pessoa fala, mestre, essa é fácil, manda outra, né? E não sabe, porque a pessoa no fim não sabe resumir e entender. E aí eu dei até um resumo que eu li de um autor, o J.D. Greer, que ele diz no seu livro Evangelho Acima de Tudo, que todas as religiões do mundo dizem faça. Jesus e o Evangelho é a única religião que diz, religião que diz está feito, feito. Né? A gente não precisa fazer nada. E aí a gente precisa lembrar, não há vida cristã sem o poder do Evangelho. Aceito, Jaque. O louvor acabou com a minha voz, vocês viram, né? Eu estou com a garganta um pouco inflamada. Aí a gente grita um pouquinho aqui e dá nisso. Eu chego em casa, tomo bronca. A Andressa assiste o culto e ela fala, você gritou muito. Eu falo, amor, não gritei não. Gritou sim, tá gravado, dá para mostrar. Então, é isso que dá que ter uma vocal coach competente em casa.
Não há poder na vida cristã sem o Evangelho. Não há poder à parte do Evangelho. E aí, vez após vez, e eu quero já avisar você, talvez você fale assim, mas a gente já falou sobre isso, Renato está repetindo, não sou eu que estou repetindo. Primeiro que é o Espírito Santo que inspirou o apóstolo Paulo a repetir. A carta às vezes vai voltar em alguns temas que Paulo está, lembre-se, toda repetição, ainda mais inspirada pelo Espírito, ela é intencional. Ela tem repetição que é impensada, mas tem repetição que é necessária para reforço, para a gente ir reaprendendo e relembrando as coisas. Então a gente viu que Paulo, junto com Barnabé, ele planta essas igrejas na região da Galácia, na primeira viagem missionária, apenas 15 anos, provavelmente, depois da morte de Jesus. Nós estamos falando ali por volta do ano 48, 49, depois de Cristo. E aí, essas igrejas agora estavam sendo visitadas por falsos mestres, que chegaram lá falando assim, olha, legal esse Paulo, mas não sei se vocês ficaram sabendo. Sempre a fofoca começa desse jeito, né? Olha, não sei se você ficou sabendo, mas esse Paulo aí não é tudo o que ele diz ser. Para começar, ele nunca viu Jesus face a face. Os outros andaram com Jesus, comeram com Jesus, dormiram com Jesus, até traíram Jesus. Paulo nunca nem viu a cor de Jesus. Nem sabe qual que é a cor do olho dele, não sabe como ele é, não sabe nada. Esse Paulo aí, ele fala que ele é bambambam, mas ele não é tão bambambam assim. E aí, quando eles colocam em dúvida quem é Paulo, eles desmoralizam, consequentemente, o segundo passo, a mensagem de Paulo. Se Paulo não é quem ele diz ser na cabeça desses caras, o que ele prega também cá entre nós. Não tem essa autoridade toda. E aí eles falam, olha, ele está ensinando um negócio para vocês que é lindo, mas não é bem assim. Jesus é um cara bacana, Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou, mas vocês não podem achar que só isso basta. Lembre-se que a igreja Paulo e Barnabé começam pregando de acordo com Atos na sinagoga, eles sempre faziam isso, era o modus operandi deles, eles sempre chegavam numa cidade, pregavam numa sinagoga, e quando eles pregavam na sinagoga, eles pregavam primeiro para judeus, alguns pouquíssimos judeus se convertiam, entendiam, converter não é bem um termo, né? Eles entendiam que Jesus era o cumprimento daquilo que eles sempre esperaram, eles já esperavam, eles só não sabiam que era Jesus, então eles entendiam. Só que essa mensagem começava a atingir pessoas não judias, os famosos gentios. E aí que era o grande problema, porque a igreja, até esse momento, não tinha discutido se o evangelho... É que para a gente é tão comum o evangelho atingir qualquer um, que a gente já nem... Naquela época eles não sabiam, porque eles, imagina, eles foram criados por séculos e milênios, falando, o Deus de Israel é de Israel. Então, de repente, que história é essa que o Deus de Israel agora aceita qualquer um? Lá na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, a gente vê casos de judeus, de estrangeiros, que eram adotados pelo povo de Deus. Mas o que eles tinham que fazer? Eles tinham que circuncidar, seguir os rituais, eles se tornavam judeus na prática. Na época do mundo do Novo Testamento, da época do mundo de Jesus, isso era chamado de prosélitos, que eram gentios, que gostavam de Israel, gostavam da cultura judaica, entendiam que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, e eles se convertiam, aí sim, ao judaísmo. Então, eles passavam por todo um processo, um ritual que terminava na circuncisão, para os homens, para as mulheres havia ali só um ritual, mas que, na prática, eles começavam a adotar a alimentação dos judeus, começavam a guardar o sábado, adotavam as leis, as festas, ir a Jerusalém, oferecer os sacrifícios. Depois que Jerusalém foi destruída, aí frequentar a sinagoga. E aí esses caras falam assim, mas que história é essa? Que esse Paulo vem aqui falar para vocês, esse Paulo que é mais ou menos, vem falar para vocês que vocês não têm que fazer isso? Peraí, tem 5.000 anos, sei lá, sabe? O cara vai, tem 2.000 anos desde Abraão. Como é que Deus joga fora 2.000 anos de história? Abraão, Moisés, aí a pessoa começa a pensar, ela fala, nossa, é verdade, né? E aí esses caras começam a falar, Jesus é muito legal, mas vocês têm que seguir as leis judaicas também.
E aí nós até falamos na semana passada que é a mensagem da graça, mas também tem mais coisa. É a graça de Deus, mas o que eu faço, o que eu deixei de fazer, o que eu compro, o que eu não compro, e assim vai. E aí, eles começaram a falar, e aí o que Paulo fala? Paulo fica sabendo disso, lembra que eu disse semana passada, estou fazendo um grande resumo, né? Ele escreve uma carta meio mal educada, porque nas outras cartas ele gasta um tempão. Lê Efésios. Gente, lê capítulo 1 de Gálatas e o capítulo 1 de Efésios. É uma distância monstruosa. Em Efésios ele fala assim: eu me alegro, eu agradeço a Deus, vocês enchem o meu coração de alegria. É uma carta assim, cheia de afetos, abraços e carinhos. A de Gálatas é assim: Paulo, apóstolo de Cristo, segundo o Senhor Jesus, tal. Ó, tá acontecendo isso. Vocês estão fazendo... Sabe quando você chega entalado em casa, que você não aguenta nem esperar um pouco? No elevador você já vai botando para fora o que você tem que falar? Paulo está assim. Ele já está botando para fora. Ele já está... Eu não sei se vocês são assim, eu sou assim, tem hora que eu não me aguento. Eu falo, não vou falar, já estou falando. Né? A gente bota para fora. Sanguíneo é assim, né? Na hora que viu, já foi. Né, Beth? Você me entende? E aí o que acontece? Paulo olha para isso e fala, gente, isso não é o evangelho. Isso é outro evangelho. E ele diz, esse outro evangelho é maldição. Esse outro evangelho é envenenado. Esse outro evangelho parece gostoso, mas faz mal. Sabe, tipo Coca-Cola que a gente ama, mas no fim a gente sabe que faz mal. Parece que é bom, mas é ruim, envenena, mata. Esse evangelho é outro evangelho. E aí no nosso Instagram, e eu tenho dito para vocês que ao longo da semana vai sair conteúdos ampliando o nosso... Saiu um post muito legal, se você não viu, veja lá no nosso Instagram. O Vinícius, que é membro aqui da nossa igreja, ele está um período lá em Minas, ele vai casar no final do ano, está guardando dinheiro, vai voltar para cá logo em breve, mas ele tem trabalhado intensamente na nossa comunicação. O Vinícius, ele fez um post em cima da minha pregação da semana passada, que ele fala, não sei se vocês viram esse conteúdo, o evangelho é maleável na sua apresentação, mas ele é rígido no seu conteúdo. E aí ele termina e fez uma figura que eu achei muito legal, ele fala, o evangelho é que nem um presente. Você pode mexer na embalagem, você bota o lacinho, você bota celofane, você bota papel de seda, você faz do jeito que você quiser, mas o conteúdo é imexível. Quando Paulo fala, eu fiz-me tudo para todos, né, para, se possível, ganhar alguns, ele está falando, olha, eu apresentei de um jeito, eu apresentei de outro. Você lê Atos, é uma aula de Paulo de contextualização. Ele chega num lugar, ele fala de um jeito, ele chega em outro lugar, ele fala de outro. Ele chega em Atenas, ele cita poeta grego, ele destila cultura. Mas a mesma mensagem é pregada. A gente não mexe na mensagem. A gente não tem autorização para mexer na mensagem. Aliás, o Apocalipse diz que quem tira uma palavra, uma letra desse negócio, está perdido. Essa é a linguagem de amanhã, mas está lá isso. Né? E aí, a forma deve ser adaptada, mas o conteúdo é imutável e inegociável. E aí nós resumimos o evangelho em 3 pontos na semana passada. No finalzinho a gente viu que o evangelho é o poder de Deus. Deus nos chamou pelo seu poder. A palavra, eu até disse esse exemplo, a nossa palavra não vale muita coisa, mas a palavra de Deus, quando Deus diz, Deus não está dizendo, Deus diz e o que sai da boca de Deus já cria. O que Deus diz acontece. A palavra de Deus, como diz a própria palavra, não volta vazia. A palavra de Deus, ela é criadora, ela é poderosa, ela é uma ordem. É o poder de Deus. Por isso que Paulo fala, Deus que nos chamou segundo a sua vontade em Cristo. Quando Deus chama, meu amigo, ninguém fala não. Quando Deus chama, não há nada que impeça. Quando Deus chama, a gente só vai, a gente só obedece, a gente só vem. Segundo, a gente viu que o evangelho tem narrativa e ordem próprias. O apóstolo Paulo diz, esses aí estão pervertendo o evangelho. O que significa? Estão trocando a ordem das coisas. O que é a ordem que Deus estabeleceu? Lei mosaica, nova aliança. O que esse pessoal está fazendo? Lei mosaica, nova aliança, lei mosaica de novo. Isso não é evangelho. Isso não é o conteúdo do evangelho. Quem muda está pervertendo. Ele fala, seja anátema, seja amaldiçoado. E Paulo fala mais, a gente vai até retomar isso. Ele fala, se for um anjo que vier, ou fui eu mesmo que preguei, que eu seja amaldiçoado.
E por último, ele fala que o evangelho nos insere no drama cósmico. Significa, agora eu tenho olhos abertos para ver. Ele fala, que o evangelho veio, por que Deus nos chamou? Por que ele nos resgatou em Cristo Jesus? Aí lá no finalzinho dos versículos, dos primeiros 10 versículos, ele fala assim, para nos tirar da presente era perversa. Antes era só presente, era só hoje. Agora você começa a ver que o hoje é um hoje perverso. Que o mundo está... Eu não sei se você lembra disso. Para nós que crescemos em lar cristão, às vezes é um pouco mais difícil isso. Mas para quem se converte já adulto ou jovem, de repente você começa a perceber uma dinâmica na vida que você não percebia. Você começa a falar assim, nossa, para mim tudo era normal, agora não é normal mais. Agora tem o bem contra o mal, agora tem uma luta, você tem uma luta interior, você tem algo dentro de você. Você fala, que coisa é isso? Que mundo é esse? Vamos pegar a analogia, até faleceu aí há 2 dias atrás o ator do Harry Potter. É o que acontece no Harry Potter, lembra do começo dos filmes do Harry Potter, do livro? Ele vive a vidinha dele, embaixo da escada lá, humilhado pelos tios, não sabe de nada. De repente, um dia, aparece alguém lá e fala para ele, então, você é filho de não sei quem, do mágico, bruxo, não sei lá o quê. E de repente ele começa a ver um mundo que ele nunca viu. Ou uma linguagem talvez um pouco mais cristã, se você preferir, na mesma ficção, do mesmo gênero de ficção, é o guarda-roupa da Lucy, de Nárnia. De repente ela fala, ué, mas não era um guarda-roupa? Só que esse guarda-roupa, ela bota a mão no fundo e não tem neve. E ela sai em Nárnia. A gente percebe um mundo que a gente não percebia antes. A gente enxerga uma guerra que a gente não enxergava antes. A gente se vê inserido numa batalha que a gente não via antes. E é isso que o Evangelho faz conosco. E aí, a gente vai ver hoje como que o apóstolo Paulo aplica tudo isso, essas 3 coisas, na sua própria vida. No restante do capítulo 1, eu quero ler com vocês o restante do capítulo 1, nos versículos 11 até o 24, que diz, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, preste atenção, não é de origem humana. Não recebi, olha como a falta de educação está só piorando, ele é bem incisivo, preste atenção, ele é duro, olha a linguagem dele. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Aqui, quem não está entendendo o contexto, parece que Paulo está sendo arrogante. Que ele está falando assim, não precisa de aula não. Sabe aquela que a gente fala assim, você quer ensinar o padre a rezar a missa? Né? A gente fala, Paulo está dizendo, eu sou o cara. Roberto Carlos não compôs, mas se ele tivesse já feito a música, eu seria, esse cara sou eu. Ninguém me ensinou. Mas não é isso que Paulo está fazendo. A gente vai entender, claro que a Bíblia, o Espírito Santo não ia permitir que Paulo estivesse fazendo algo pecaminoso. A gente vai entender o que Paulo está fazendo. Aí ele diz, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo. Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, ou seja, era um prodígio. E era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Preste atenção, a palavra zeloso significa que ele era um zelote. Se ele era um zelote, ele era um terrorista. Ele era da Al-Qaeda, ele era do IRA, ele era do balacobaco. Paulo pegava em armas, ele entendia que tinha que partir para a guerra, tinha que jogar bomba, claro que não tinha bomba na época, né? Mas tinha que partir para a guerra no que ele fazia. Era o Osama Bin Laden judeu. Era um terrorista. Ele está dizendo, é que aqui ficou muito, só preste atenção, extremamente zeloso. O que significa isso? Ele tinha tanto zelo pelo que ele entendia da lei de Deus, que ele estava disposto a ir até as últimas consequências. Ele está dizendo, eu amo tanto esse Deus, eu amo tanto essa palavra, eu amo tanto o que Deus faz, que eu vou até as últimas consequências. Eu era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas, Deus, guarde isso, mas, Deus. Gente, se você ler a Bíblia com caneta e vai grifando e vai marcando, eu acho que é muito saudável fazer isso. Toda vez que aparecer mais Deus, você grifa. Passa um marca-texto amarelo assim. Toda vez, mais Deus. Significa, até aqui foi um cenário. Aí veio Deus e mudou o cenário. Aí ele diz, mais Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Ele volta para o tema. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco.
Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. E estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviram dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E o versículo 24 é lindo e diz, e glorificavam a Deus por minha causa. O que aconteceu que as igrejas glorificavam a Deus por causa de Paulo? E a gente vai ver o que aconteceu. Primeira coisa, o apóstolo Paulo diz que o evangelho dele não é de origem humana. Ele está dizendo, o evangelho que eu recebi, o que ele está querendo dizer com isso? O evangelho que eu recebi não é de segunda mão. O evangelho que eu recebi é o poder de Deus, é a palavra de Deus. Aí ele traz 3 provas para isso, guarde isso, ele traz 3 provas, ele diz, não recebi de nenhuma pessoa, ninguém me ensinou, e eu recebi por revelação. Revelação no grego, a palavra apocalipsis. Eu recebi por apocalipsis de Jesus Cristo. Preste atenção. Quando a gente tem um livro de Apocalipse, de João, existem outros apocalipses, tá? Na história. Que não estão na Bíblia, logo não são inspirados. Mas existe a chamada linguagem apocalíptica, literatura apocalíptica. Mas o Apocalipse de João, o que significa Apocalipse de João? Revelação de Jesus a João. O que aconteceu na prática? João estava na ilha de Patmos, exilado, numa ilha lá, sozinho. De repente, ele estava andando, talvez lá como num dia qualquer, fazendo a caminhadinha dele, o jogging dele pela manhã, e de repente o céu se abriu. De repente, tem uma expressão que diz, de repente, não mais que de repente, o céu se abriu diante dele, e ele viu o amigo dele, o irmão dele, só que agora esse amigo e esse irmão está glorificado, ressurreto, é o Senhor de todo mundo, o Senhor do universo. O que João faz? Ele cai que nem morto, e ele diz, fiquei que nem morto. Eu sempre digo isso, a gente canta umas músicas que parece que a glória de Deus é que nem nos Ursinhos Carinhosos. Lembra dos Ursinhos Carinhosos, que sai aquele poderzinho da barriga dos ursinhos, assim? Vocês assistiam isso, sábado de manhã, assim, na Xuxa? Então, aí, sai o poderzinho, a gente acha que a glória de Deus é um negócio fofinho. A gente canta, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Aí os céus abertos, né? A gente bate palmas. Meus irmãos, toda vez que a Bíblia fala que a glória de Deus se manifestou, o povo, cara no chão. João era o best friend. Se fosse hoje, a gente ia falar, João era o BFF de Jesus. Best friend forever. E ele viu o amigo dele, ele caiu com a cara no chão. E falou, fiquei que nem morto. O que Paulo teve foi a mesma coisa. Paulo estava indo para Damasco. Lembre-se, Paulo não está indo passear em Damasco. Paulo está indo matar gente em Damasco. E que gente era essa? Cristãos que seguiam o Nazareno. Ele tinha uma ordem para matar gente, para destruir. Paulo já tinha matado muita gente. Ele era um assassino, ele se vangloriava disso. Só que na cabeça dele, ele matava gente ruim. Ele matava bandido. Ele matava gente que estava desobedecendo a lei do Deus dele. E a caminho de Damasco, ele tem um apocalipse. E ele está dizendo, não aprendi de ninguém. O que ele está falando na prática? Não foi Pedro que me passou, não foi Mateus, não foi ninguém. Ninguém me sentou, eu não sentei na classinha para aprender. Eu aprendi do próprio Cristo. Atos 22, no versículo 6 até o 10, olha o que Paulo diz. Isso é Paulo, no seu julgamento, falando sobre o seu testemunho. Atos 22, versículo 6. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra, e a luz era tão forte que ele não viu, ele diz, e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Olha que forte isso. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei, que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor, levanta-te, entre em Damasco, onde lhe será dito o que deve fazer. E a gente sabe o que aconteceu, está lá em Atos 9. Ele fica cego, depois oram por ele, as escamas dos olhos dele caem.
Paulo está dizendo, eu vi primeiramente o nosso mestre, eu vi Jesus. Eu vi assim, né? Ele ouviu Jesus, ele teve uma experiência com Jesus. Ele está dizendo, eu não sou menor que Pedro, eu não sou menor que João, eu não sou menor que Tomé, eu não sou menor que Natanael, eu sou do mesmo naipe deles, eu sou do mesmo tipo deles. A palavra dele, e aí você vai entender que ele não está querendo dizer muita coisa, mas ele está dizendo, Jesus estabeleceu a sua igreja sobre os apóstolos, e eu sou um desses apóstolos. A minha palavra tem o mesmo poder da palavra deles, porque é a palavra do Cristo. Só que ele diz, eu não pude aprender com eles, porque logo eu subi para Jerusalém. Eu fui para a Arábia. Veja, ele fica no deserto da Arábia 3 anos. A Arábia é onde ficava o Sinai, Monte Sinai, que foi onde Moisés recebeu a tábua o decálogo, os 10 mandamentos. Paulo provavelmente foi lá para o Sinai, para olhar para o Sinai e pensar assim, caramba, o que essa lei de Moisés significa agora em Jesus? E ele gasta 3 anos, lembre-se, Paulo é um gênio, Paulo é um prodígio, Paulo é um cabeção. Ele fica 3 anos sozinho no deserto, reordenando tudo o que ele sabia à luz de Cristo. Aí, ele não vai para Jerusalém, ele fala que ele vai para Damasco. Olha que loucura, preste atenção. Você acha que a igreja em Damasco não ficou sabendo? Ó, vinha um cara aí no meio do caminho matar vocês. Esse cara viu uma luz e agora está cego. Esse cara, 3 anos depois, volta lá para falar, irmãos, eu sou um de vocês. Vocês acham que a coisa foi fácil? Eu li um livro uma vez de um autor que escreveu Deixados para Trás, ele escreveu uma outra série chamada O Agente, o Jerry Jenkins. E ele escreve uma história de Paulo no futuro, um mundo que a religião é proibida, e aí o cara que perseguia os religiosos que cultuavam proibido do Estado, ele se converte. E aí eu me lembro que tem uma cena no livro que ele fala que esse cara chega para dar o testemunho. As pessoas não acreditam, falam, esse cara está bancando o bonzinho, mas ele na verdade quer matar a gente. Você já parar para pensar que o pessoal podia falar que ele estava undercover, ele estava disfarçado? Esse cara está fingindo que se converteu, mas na verdade ele está aqui para descobrir todo mundo. Paulo vai para o lugar que ele ia para matar as pessoas, ele vai agora para anunciar o evangelho de Jesus. E aí depois ele vai para Jerusalém e ele fala, amém, Nicolas, é isso mesmo, filho. Nicolas é pentecostal. E aí ele vai para Jerusalém. E ele diz, mas eu fiquei em Jerusalém 15 dias. E só vi Pedro. Ele usa a palavra Cefas, o nome Cefas. Eu só vi Cefas. Ele está querendo dizer, gente, em 15 dias não dá para aprender muita coisa. E vi depois Tiago, irmão do Senhor. Se você lembrar, Tiago, que era o líder da igreja, de acordo com Paulo, com Atos, quando nos evangelhos, ele não tinha crido ainda. Você lembra que nos evangelhos aparece a família de Jesus e diz que ninguém da família de Jesus tinha crido em Jesus. Ele crê tardiamente, se torna um apóstolo, se torna o líder da igreja. Ele fala, mas eu fiquei só 15 dias e voltei. E depois eu subi e fui para o norte, para outra região. Paulo vai voltar em Jerusalém depois. Atos capítulo 15 nos conta do concílio em Jerusalém, que a igreja vai bater o martelo sobre os gentios. Só que Paulo está dizendo, meus irmãos, eu aprendi o evangelho de Jesus. Eu ouvi diretamente dele. Eu estive com ele. Ele me ensinou. Ele me ensinou. Por isso que ele fala, eu não consultei pessoa alguma. Em algumas traduções, esse pessoa alguma está escrito, não consultei carne ou sangue. Não consultei carne ou sangue. E aí, quando Paulo fala que ele teve uma revelação de Jesus, significa que isso foi uma coisa instantânea. Preste atenção, Deus tem formas de trabalhar. Eu já vi gente que Deus quer libertar do vício, e essa pessoa luta uma vida para se libertar do vício. É uma caminhada de altos e baixos. Pensa vício em bebida, vício em droga, vício em qualquer outra coisa. É uma caminhada, não é, sabe, aquela luta. A pessoa se interna, a pessoa vai, a pessoa luta, ela é crente, ela quer, mas ó. E tem gente que a gente conhece, que a gente já viu, que Deus, não sei porquê, fez assim, ó, liberta agora. A pessoa do dia para a noite parou de fumar, parou de beber, parou de usar droga, do dia para a noite, assim, não sei porquê. Está na soberania de Deus. Agora um fato, essa revelação de Paulo significa que ele não sentou, pensou, falou, deixa eu ler livros, deixa eu ler os filósofos, deixa eu revisar a Torá inteira, deixa eu pensar, traz um papel aqui para anotar, para pensar.
Ele não teve tempo de fazer isso. Ele está dizendo, foi um instante que a vida dele virou do avesso. Que ele teve um encontro com Jesus, um encontro transformador. Um encontro transformador. E aí, ele vai falar do testemunho dele para dizer que o evangelho era exatamente... Sabe por quê, gente? O Brasil de hoje mostra exatamente isso. Você vê pessoas inteligentes, cá entre nós, hein? Você vê pessoas inteligentes, educadas que eu digo, acadêmicas, estudadas, e a pessoa chega numa conclusão que você fala, como que a pessoa chegou nessa conclusão? Por que ela chegou numa conclusão que para você é uma idiotice? Vocês sabem do que eu estou falando, de qualquer área. A gente passou pela pandemia, a pessoa falando de vacina, você fala assim, gente, como uma pessoa inteligente, uma pessoa educada, uma pessoa, sabe, chega numa conclusão, acredita num vídeo assim fantasioso, a pessoa, por quê? Porque no fim, a conclusão foi feita diante de uma série de pressupostos que ela já veio concordando. Então ela chega naquela conclusão porque os pressupostos dela são outros do que o seu. O que eu estou querendo dizer com isso? Se Paulo parasse para analisar o Antigo Testamento, a Torá, e revisar, ele não ia falar, Jesus é o cumprimento disso mesmo. Por quê? Porque isso não era uma revelação natural. Se ele revisasse, ele ia falar, eu estou certo, tem que matar esse povo mesmo. Esses caras estão... Porque o evangelho lembra o que ele diz? Loucura para a mente. A mudança de Paulo não é fruto de reflexão, de estudo, Às vezes Deus opera assim, sabe? Eu conheço gente que... C.S. Lewis é um caso. Um brilhante estudioso, literário, que um dia, pensando assim, a razão dele... Só que, na verdade, era um processo de iluminação misturado. Paulo não teve nem tempo. Paulo foi... E aí ele diz, olha, o que eu vou contar para vocês reforça que eu não estou me vangloriando. Eu estou falando justamente o contrário. Por que Paulo fala, dos judeus era um prodígio, ou era isso, ou era aquilo? Porque Paulo está dizendo o seguinte, meus irmãos, eu era o último que seria alcançado pela graça de Deus. Eu era o último, humanamente, que seria alcançado. Porque eu estava tão cego pela minha visão religiosa, que eu jamais me abriria para enxergar alguma coisa. E aí que vem a grande mudança, né? Porque ele diz, eu no judaísmo era isso, eu era aquilo, eu fui treinado e tal. E aí vem um versículo que diz, mas Deus, versículo 15. Ah, meus irmãos, se não fosse o Senhor na nossa vida. Sabe, a gente estava destinado a uma coisa, mas Deus. Efésios 2 diz que nós éramos inimigos da cruz, mas Deus um dia nos amou. Vocês estavam destinados ao inferno, mas Deus não quis que fosse assim. A gente era inimigo do amor de Deus, mas Deus nos amou, mais Deus. Paulo era um perseguidor da igreja, estava cego, violento, destruidor, ele era um horror na igreja. Mas um dia Deus olhou para ele e falou, não foi para isso que eu te fiz. Ah, esses mais Deus na nossa vida e na nossa história. Ah, esses mais Deus quando a gente vê na vida da pessoa que a gente fala, olha, fulano era isso aqui, mas Deus. Maria Madalena era uma mulher destinada a ser uma ninguém, a ser desvalorizada, mas Deus um dia olhou para ela e falou, aquela mulher do fluxo de sangue era uma mulher destinada a viver para sempre, sozinha, humilhada, mas Jesus um dia olhou para ela e mudou a história dela. Mas Deus um dia olhou para nós e nos transformou, e nos mudou, e mudou a nossa história. Esse que é o plot twist, né? A reviravolta. É a reviravolta. Paulo está dizendo, eu fiz, preste atenção, quantas vezes Paulo fala eu, ele fala, ó, ou eu está implícito, ou eu está aqui, ó. Qual foi o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia com violência, procurando eu destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria, eu era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. E aí, quando chega no 15, ele fala, mas Deus, de repente, ele que era o sujeito virou objeto. Sabe aquilo, eu que era o piloto, virei passageiro. E aí agora eu descobri que não sou eu que estou no controle da minha vida, quem está no controle da minha vida é Deus. Aí ele fala, mas Deus, e aí ele cita Jeremias, né? Jeremias que fala, desde o ventre da tua mãe, você foi separado para ser profeta às nações, Jeremias 1. Ele cita Jeremias e diz, mas Deus me separou desde o ventre materno. Agora vê que loucura. Vê que loucura. A soberania de Deus. O que Paulo está falando é um negócio muito doido. Ele está dizendo, Deus já sabia o que ele queria para mim. E ele me fez ser um fariseu,
Ele me fez ser criado aos pés de Gamaliel, ele me fez ser zeloso, ele me fez perseguir a igreja, para que ele usasse todo esse background, para agora transformar a vida dele e usar tudo isso que foi ruim, para o bem do evangelho. Sabe, às vezes a gente olha para o passado e tem crente que fica assim, gente que se converteu, gente que fez muita coisa errada. Antigamente, quando eu era adolescente, eu achava que eu tinha que viver um tempo fora da igreja. Eu cheguei a falar isso para minha mãe uma vez. Eu falei, mãe, eu acho que eu tenho que viver um tempo fora da igreja, para valorizar o evangelho, assim, porque eu sou muito bonzinho, então eu tenho que um dia me desviar para voltar e falar, agora eu entendi o que Deus fez. Sabe assim, aquelas bobeiras que a gente tem? Adolescente, né? Você não leva muito a sério as coisas. Mas sabe quando a pessoa fala assim, gente, eu conheço pessoas que se converteram, mas elas carregam um peso em si, que elas falam, eu fiz muito mal para as pessoas, eu fui muito ruim para minha família, eu tratei muito mal, as pessoas, elas não se perdoam, elas não se acham merecedoras do amor de Deus, e cá entre nós não somos merecedores do amor de Deus, essa que é a loucura do evangelho. Paulo poderia olhar para trás e falar assim, cara, eu perdi tanto tempo, e tem gente que tem isso, né, perdi tanto tempo da minha vida, eu podia ter me convertido lá atrás, eu podia ter aproveitado lá atrás, quanta coisa eu fiz errado que eu não queria ter feito, quanta coisa que eu queria ter feito que eu não poderia não ter feito, mas querido, a gente não tem controle nenhum sobre isso, essa soberania não pertence a nós, por isso que Ele é Deus e nós não somos. Deus pega essas linhas tortas, por isso que a gente diz que Deus escreve torto, Deus escreve certo por linhas tortas, não é versículo, não tem nada, mas Deus pega essas coisas difíceis da nossa vida, e Ele transforma para a sua glória e para o seu louvor. Tem uma música lindíssima que o Janires, da banda Rebanhão, fez para o Alex Dias Ribeiro. Alex Dias Ribeiro, que era piloto de Fórmula 1, e só perdia, coitado, corria pela Copersucar, ele só perdia. O Janires fez uma música lindíssima, e ele fala assim, não se esqueça não, que Jesus não subiu num pódio, ele subiu na cruz, e ao lado dele haviam ladrões e não campeões. E aí ele fala assim, um dia, quando você chegar no céu, você vai abrir o Notícias Celestiais para ler. E você vai descobrir que as derrotas daqui foram consideradas vitórias lá. E que do lado do seu nome está escrita a palavra campeão. Meus irmãos, um dia a gente vai descobrir que os caminhos tortos da nossa vida foi Deus que permitiu. E Ele usa tudo isso para moldar uma pessoa única, com experiências únicas, com traumas, marcas únicas, que agora Ele vai usar para curar pessoas, para transformar pessoas. Paulo olhava para o passado dele e falava, eu estou sendo apedrejado, mas eu matei gente pelo que servia Jesus. Eu estou sendo perseguido, mas eu matei gente que servia Jesus. Ele olhava para a sua história, para a sua vida, e ele era uma marca ambulante, um testemunho ambulante da graça de Deus. E aí ele diz assim, eu não consultei nem carne ou nem sangue, né? Eu não consultei nenhuma outra pessoa. E aqui a expressão carne ou sangue me lembra de Pedro, quando Jesus fala assim, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz para ele, Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelaram isso, não foram carne e sangue que te revelaram isso, mas foi o meu próprio Pai que te revelou. E a história de Pedro é muito interessante, porque Pedro, 10 segundos depois, já falou para a pataquada, e Jesus fala para ele, vai para trás, Satanás, sai de perto de mim. O mesmo mensageiro, a mesma boca que falou uma coisa, falou a outra. O que a gente está querendo dizer? Quando Jesus diz, Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, Jesus não está dizendo, Pedro, eu vou edificar a minha igreja sobre você. Jesus está dizendo, Pedro, eu vou edificar a minha igreja sobre essa afirmação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Paulo está dizendo é, esse evangelho não depende de mim, esse evangelho não é meu, por isso que ele diz no versículo que a gente estudou semana passada, se eu falar outro evangelho, que eu seja maldito, porque não importa se sou eu, importa o evangelho. Infelizmente a gente não sabe, né, por quê? Tem tanta gente, no Brasil tem um monte, que era, sabe, pregava, ensinava, gente de Deus, assim, e essas pessoas se perderam, assim, loucamente, mas se perderam, assim, bonito. Você fala, o que aconteceu com fulano, com o Beltrano, que era uma pessoa tão de Deus, tão iluminada, uma pessoa tão abençoada, e essa pessoa, isso é triste, a gente não entende, a gente não sabe, mas o fato é uma coisa, a mensagem que elas pregavam permanece a mesma, é o Evangelho de Jesus Cristo.
porque não pertence a igreja não é de homens e não é de mulheres, a igreja não pertence aos apóstolos, tem igreja que tem dono, a igreja só tem um dono, que é Jesus Cristo. E aí eu te pergunto, o que esse evangelho da graça revelado faz conosco? E aí eu queria encerrar dizendo as marcas da transformação do evangelho. Paulo está usando o argumento para dizer que a mensagem não é dele, que ele não tem domínio sobre ela, mas que ele foi feito mensageiro. Olha que coisa doida. Isso me tornou um mensageiro do evangelho. Eu quero ler 1 Timóteo 1, do 13 ao 17, preste atenção. Paulo vai falar a mesma coisa de outro jeito, 1 Timóteo 1, do 13 ao 17. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Olha que lindo isso. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, o contudo é uma outra forma de falar, mas Deus, contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E olha o que ele diz, dos quais eu sou o pior. Paulo vivia todos os dias dele com a certeza que, de todos os pecadores do mundo, eu sou o pior. Eu acho muito diferente da igreja evangélica. A igreja fica olhando para o mundo e falando, aquele ali é pecador, aquele ali não sei. A gente classifica o pecador. Nunca somos nós. Nós somos santo, bonitinho, cheiroso. O evangelho é o contrário. Eu sempre falo isso, a gente não tem tempo de se preocupar com o pecado dos outros, a gente só olha para o nosso, porque está todo dia na nossa cara. A religião faz você se preocupar com o pecado do outro. O evangelho faz você primeiro se preocupar. E aí você tem tanto pecado que você só estende graça para a pessoa. Você fala, eu te entendo. Eu sou mais pecador. Isaías estava lá, né? Ai do fulano, ai dos Beltrano, ai da nação do sei o quê. De repente a glória de Deus se abriu diante dele. A primeira coisa que ele gritou, ai de mim. Eu vou morrer. Eu sou impuro, eu sou sujo. O evangelho nos dá certeza de que nós somos pecadores. Ah, se não fosse a graça do Senhor. E aí ele diz, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas, por isso mesmo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. E aí o versículo que dá origem à canção ao único, né? Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Tem uma canção antiga, a gente já cantou aqui, que chama Give Thanks, que foi gravada pelo Don Moen, em 1986, que fala, porque sendo fraco hei de dizer, eu sou forte no Senhor, por tudo que Ele fez na cruz, por mim, porque sendo pobre hei de dizer, eu sou rico no Senhor, por tudo que Ele fez na cruz, por mim. O que o Evangelho faz? Que marcas do Evangelho eu queria que você guardasse no seu coração? Primeira coisa, eu deixo de ser o sujeito da minha história e passo a ser o objeto da vontade de Deus. Você não é mais o capitão da sua história, você não está mais no leme da sua história, da sua vida. Você agora vive para Cristo Jesus. A gente vai estudar no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz, agora já não sou eu mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Eu não tenho vontade, agora eu vivo para a glória de Deus. Agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Agora eu vivo para fazer a vontade dEle, eu vivo para a glória dEle, eu vivo para o nome dEle, eu vivo para o evangelho dEle. O que Ele quiser de mim, eu vou fazer. Apenas me use, Senhor. Primeira marca, eu deixo de ser o sujeito da minha história e passo a ser o objeto. E aí é interessante, porque significa, quem encontra com o evangelho, preste atenção, ganha um senso de destino. E tem muita gente hoje, muito coach, pastor aí, que fala assim, destrave o teu destino. Essas pessoas não querem descobrir o destino de Deus, as pessoas querem que você quer ficar rico no nome de Deus. É isso, é um sinônimo para isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando você se encontra com o evangelho da graça, você descobre para que você existe. Lembra que eu falei do drama cósmico? Eu descubro aonde eu me encaixo nessa luta, nessa guerra. Para que eu existo? Qual que é o meu propósito de vida? Para que Deus me chamou? Para que eu posso ser usado para a glória do Senhor?
E aí, pela graça de Deus, há um chamado para cada um de nós. Eu sempre digo isso, na igreja de Cristo Jesus não fica ninguém de fora, não fica ninguém esquentando o banco, todos temos um chamado, todos temos uma vocação, da menor a maior, eu estou dizendo em termos públicos, da menor a maior, temos uma vocação. Segunda coisa, o passado é ajustado no nosso foco. Aquele passado que trazia dor, agora ele serve para dizer, eu fui pecador, eu sou pecador, mas a graça de Deus me alcançou. O pecado, o passado ilustra a grandeza da graça e da misericórdia de Deus. A minha história agora é um marco para dizer, olha quem eu era antes de Jesus. Eu me lembro, esses dias eu falei da história do contrabandista de Deus, eu me lembro da história da cruz e o punhal, David Wilkerson. O David Wilkerson pregava em Nova York, nas gangues de Nova York lá, e os caras eram da pesada. E tinha um cara desses que se chamava Nick Cruz, que se tornou um grande evangelista, escreveu um livro chamado Foge, Nick, Foge. E o David Wilkerson foi pregar na gangue, lá na rua, e o Nick Cruz falou para ele assim, eu vou te matar. E ele falou, Jesus te ama. Eu vou te matar. Ele falou, e Jesus continua te amando. Eu vou te cortar em 1000 pedaços. Ele falou, e cada pedacinho meu vai continuar gritando, Jesus te ama. E aquele cara voltou para casa perturbado com esse maluco que não tinha medo de morrer, que falava lá essas coisas. Ele não matou o cara, voltou para casa, perturbado, se converteu. E a história dele é tristíssima, de abuso, violência, os pais com religiões de magia negra, coisa pesada. Só que essa história pesada foi usada e transformada para que ele anunciasse a glória de Cristo e o amor de Deus para milhões de pessoas. Deus olha para o nosso passado, e agora esse passado que era uma vergonha, que era uma tristeza, ele é usado para cura, para transformação, para a glória de Deus. Paulo conta isso aqui não para se vangloriar, ele conta com vergonha, ele diz, eu era perseguidor da igreja. Só que isso é um testemunho, nos inspira para viver o futuro. E aí eles revelam uma missão. Qual que é a missão de todos nós? Dentro do chamado, dentro do destino de cada um de nós. O nosso alvo é comum, revelar Cristo Jesus. Nós cantamos isso hoje. Ah, Jesus, vem mostrar. Deus revela, a nossa vida tem que ser revelar a glória de Cristo Jesus. E na vida de Paulo a gente consegue ver essas 3 coisas que nós falamos aqui. O poder de Deus, cá entre nós, isso aqui é poder maior que transforma um assassino sanguinário num pregador do Evangelho. Quem pode fazer isso? Só Deus. Tem uma cançãozinha que a gente canta, né? Só o poder de Deus pode mudar meu ser. Só a vida de Deus pode mudar a minha vida, só o poder de Deus pode mudar a nossa vida. Às vezes a gente fala assim, mas eu sou tão bonzinho, não preciso desse poder todo. Meus irmãos, todos nós precisamos do poder inteiro de Jesus. Nada menos do que todo o poder de Jesus para nos transformar. O conteúdo do Evangelho, Paulo, um judeu, entendeu 3 anos no deserto, do lado do Sinai. Não é a lei que salva, mas é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, e a sua graça. E ele entendeu que ele foi inserido no drama cósmico. Ele diz, lembra o que ele diz em outra parte das suas cartas? Eu estou correndo uma corrida. Eu estou correndo para o alvo. O prêmio da soberana vocação. Ele tem um senso de destino, de alvo final. Ele entende, eu estou participando disso aqui, esse mundo que Jesus é o Quírios, Jesus é o Senhor. Essa vida cá entre nós, de crente que fala, vou na igreja domingo, dou minha ofertinha, estou aqui esperando. A gente nem ora muito para Jesus voltar, porque a gente não sabe como o mundo vai ser de Jesus. A gente está bem confortável com esse mundinho daqui. Vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros? Você fala, vai que lá no mundo de Deus eu tenho que trabalhar mais, sei lá, ficar adorando, o culto não termina nunca, o culto é chato. Não sei, vai ter gente que eu não gosto, e eu não vou poder falar nada, porque vai estar todo mundo no céu. A gente está confortável no nosso mundinho aqui. Mas a gente tem um destino. E Paulo termina dizendo, ele não era conhecido das igrejas na Judéia, mas quando souberam do que Deus estava fazendo através dele, versículo 24, eles glorificavam a Deus por minha causa. O fim da atuação do Evangelho na nossa vida é a glória de Deus. O meu alvo e o seu alvo é que as pessoas que nos conhecem, como diz, de outros carnavais, olhem para nós no final da nossa vida e falem, ele glorificou a Deus, ele honrou a Deus, ele obedeceu a Deus.
Você já pensou que coisa mais linda? Ele amou a Deus acima de todas as coisas. Ele glorificou a Deus acima de todas as coisas. Esse é o alvo final da nossa vida, do Evangelho. Será que as pessoas olham para nós e veem marcas profundas de transformação? Será que as pessoas olham para mim, olham para você e dão glória a Deus por isso? Esse é o nosso desafio. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque testemunho sempre nos abençoa. E aqui nós temos um testemunho de primeira mão do apóstolo Paulo. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado porque esse homem marcou a história da igreja, marcou a história do Evangelho, mudou a história do mundo. Obrigado porque o ensinamento dele sobre quem o Senhor é, sobre o que o Senhor fez e sobre o Teu plano chegam até nós, vivos, frescos, com o poder do alto. Obrigado porque o Evangelho que ele pregou não era outro Evangelho, mas era o verdadeiro Evangelho, por isso nós experimentamos do verdadeiro poder. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo poder que opera em nós. Obrigado, Senhor, que hajam marcas de transformação, que hajam marcas verdadeiras, que nós tenhamos a marca de Cristo em nós, que nós tenhamos a marca do Evangelho, a marca do amor, a marca da compaixão, a marca da misericórdia. Que nós tenhamos, acima de tudo, um senso de que nós participamos da Tua missão, de que nós temos um destino em Ti, e, acima de tudo, que as nossas vidas glorifiquem a Ti. Que nós sejamos instrumentos para a Tua glória, para o Teu louvor. Senhor, ajuda-nos a enxergar o nosso passado, transformado pelo Senhor, mais Deus. Obrigado que um dia o Senhor olhou para nós e disse, a sua história veio até aqui assim, mais Deus transformou a nossa história. Obrigado por isso. Obrigado por essa graça, obrigado por esse amor. Nós oramos assim, agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, nós estamos encerrando a nossa celebração. Quero dar